32 1802. Em setembro deste ano fui convidado a visitar a charneca de um amigo no norte e em minha jornada para a morada dele, inesperadamente, deparei-me a uns 24 quilômetros de Gimmerton. O cavalariço, em uma taverna na estrada, estava segurando um balde de água para refrescar meus cavalos, quando uma carroça de aveia muito verde, recém-colhida, passou e ele comentou: "Malditos de Gimmerton! Como sempre, estão com 3 semanas de atraso na colheita." "Gimmerton?" perguntei. O período em que residi naquela localidade já estava obscuro na minha mente. "Ah, sim, conheço. Qual a distância até lá?" "Uns 22 quilômetros além das colinas e uma estrada difícil pela frente", respondeu ele. Um impulso repentino tomou conta de mim para que visitasse a Granja dos Tordos. Mal dava meio-dia e pensei que poderia muito bem passar a noite sob meu próprio teto do que em uma estalagem. Além disso, eu poderia facilmente reservar um dia para organizar os assuntos com meu senhorio e assim me poupar do tormento de ter de vê-lo novamente em outros tempos. Tendo descansado um pouco, orientei meu criado que se informasse sobre o melhor caminho para a aldeia e, com grande fadiga para nossos cavalos, conseguimos percorrer a distância em cerca de 3 horas. Deixei-o lá e desci o vale sozinho. A igreja cinza parecia mais cinza e o solitário cemitério mais solitário. Distingui uma ovelha da charneca pastando pela grama baixa sobre os túmulos. Era um dia aprazível, mas quente. Bastante quente para viagens, mas o calor não me impediu de seguir apreciando a paisagem encantadora da região. Se a tivesse contemplado perto de agosto, tenho certeza de que seria tentado a gastar um mês em meio àquela solidão. No inverno, nada era mais sombrio, e no verão, nada mais divino do que aqueles vales fechados por colinas e aquelas ondulações íngremes das urzes. Cheguei à granja antes do sol se pôr e bati à porta para entrar, mas seus habitantes haviam se retirado para as dependências dos fundos. Pensei isso devido a uma fina fumaça espiralada ondulando da chaminé da cozinha. Bati novamente e eles não ouviram. Cavalguei para o pátio. Sob a varanda, uma menina de 9 ou 10 anos estava sentada fazendo tricô e uma idosa reclinada nos degraus, fumando um cachimbo enquanto parecia meditar. "A senhora Dean encontra-se em casa?" perguntei à idosa. "Senhora Dean? Não", respondeu ela. "Ela não está mais aqui. Mudou-se para o Morro dos Ventos Uivantes." "A senhora é a governanta, suponho", continuei. "Sim", respondeu ela. "Bem, eu sou o Sr. Lockwood, o senhor da granja. Espero que tenha algum quarto em que possa me instalar. Desejo passar a noite aqui." "Ah, senhor!" exclamou a mulher com um espanto. "Ah, céus! Não sabíamos que viria, senhor. Deveria ter mandado um mensageiro avisando de sua chegada. Não temos nada preparado." Ela jogou o cachimbo no chão e entrou apressada. A garota a seguiu e eu também, logo me dando conta de que seu relato era verdadeiro, e além disso que a mulher ficou desnorteada com a minha aparição inoportuna. Pedi que se tranquilizasse, que eu sairia para uma caminhada e que ela, nesse tempo, poderia preparar um canto da sala de estar para eu jantar e um quarto para dormir. Disse-lhe que não era necessário varrer e espanar, apenas um bom fogo e lençóis secos seriam suficientes. Ela me pareceu disposta a fazer o melhor que pudesse, ainda que estivesse empurrando as brasas da lareira com a escova utilizada para varrer as cinzas, confundindo-a com o atiçador, e percebi que utilizava alguns itens domésticos de forma inapropriada. Ainda assim me retirei, confiando em seus esforços para me propiciar um lugar agradável para descansar quando retornasse. O Morro dos Ventos Uivantes era o objetivo de minha excursão, mas, pensando bem, resolvi regressar à casa logo após ter deixado o pátio. "As coisas no Morro dos Ventos Uivantes vão bem?" perguntei à mulher. "Até onde se sabe por aqui, estão bem", respondeu ela, correndo para longe com uma panela de cinzas.
Eu teria perguntado por que a senhora Dean havia deixado a granja, mas foi impossível interrompê-la naquela ocupação, então apenas saí. Vaguei lentamente com o brilho de um sol poente atrás e a suave glória de uma lua nascente na frente, um desaparecendo e a outra iluminando-se cada vez mais. Quando saí do parque e subi a estrada pedregosa que se ramificava até a casa do Sr. Heathcliff. Antes de avistar a propriedade, tudo o que restou do dia foi uma luz âmbar transparente ao longo do oeste. Mas eu podia ver cada pedregulho no caminho e cada lâmina de grama iluminados por aquela lua esplêndida. Não tive que escalar o portão ou bater para me anunciar. Cedeu à minha mão e abriu. Isso sim é um avanço, pensei. E notei outro avanço pairando pelo ar. Uma sutil fragrância de flores atingiu minhas narinas. As portas venezianas estavam abertas, e ainda como é típico em distritos produtores de carvão, um belo fogo escarlate iluminava a chaminé. O conforto da chama aos olhos faz com que se suporte o calor. Entretanto, a casa do Morro dos Ventos Uivantes é grande o suficiente para que seus moradores sintam a influência do calor daquela chama. E meu palpite quanto a isto estava certo, uma vez que seja lá quem fosse que estivesse em casa no momento, não estava muito longe das janelas. Podia vê-los e ouvi-los falar antes de entrar. E de fato olhei e ouvi, movido para onde estavam as vozes, por uma sensação mesclada de curiosidade e inveja crescente enquanto me dirigia até lá. Contrário, disse uma voz tão doce quanto um sino de prata. Está indo para a terceira vez, seu burro. Não vou repetir. Lembre-se ou vou puxar seu cabelo. Contrário, que seja, respondeu outra voz profunda e suave ao mesmo tempo. Mas um beijo pelo esforço que fiz. Não, leia primeiro corretamente, sem um único erro. O orador masculino começou a ler. Era um jovem vestido de forma respeitável e sentado a uma mesa, tendo um livro diante de si. Suas feições, muito belas por sinal, brilhavam de prazer e os olhos vagavam com impaciência da página a uma pequena mão branca por cima do ombro, que o estapeava suavemente na bochecha sempre que sua dona detectava sinais de desatenção. A dona da mão estava atrás do rapaz, seus cachos luminosos e brilhantes misturando-se em intervalos com sua aparência castanha enquanto ela se curvava para supervisionar os estudos dele. E seu rosto... Foi sorte ele não poder vê-lo ou já teria desistido de ler. Já eu estava admirado com o rosto angelical à minha frente. Mordi meu lábio em contentamento, apesar de ter jogado fora a chance que tive de fazer algo além de olhar para sua beleza devastadora. A tarefa estava cumprida, não livre de mais erros crassos, mas o aluno reivindicou uma recompensa e recebeu pelo menos 5 beijos, que ele, no entanto, generosamente devolveu. Então seguiram até a porta e, pela conversa, supus que estavam prestes a sair e dar uma caminhada pela charneca. Deduzi que Hareton Earnshaw me mandaria para junto do diabo, do fundo do seu coração, se não por sua boca, se eu mostrasse minha infeliz e inoportuna presença em sua vizinhança. Então, sentindo-me muito mesquinho e maligno, me esquivei para buscar refúgio na cozinha. O cômodo também não estava trancado, e próximo à porta pairava minha velha amiga Nellie Dean, costurando e cantando uma música, interrompida com frequência por palavras duras de desprezo e intolerância que vinham de dentro da casa e que em nada se assemelhavam a cantorias. Seria melhor ouvi-los amaldiçoar um ao outro o dia inteiro do que esse som infernal que é você cantando nos meus ouvidos, disse quem estava na cozinha em resposta a alguma coisa dita por Nellie. É tremendamente vergonhoso eu não poder abrir o livro do Senhor sem que fique aí atribuindo glórias ao Satã e a todas as coisas cruéis que há no mundo com esses seus cânticos. Ah! Tanto você quanto aquela outra lá não valem 1 cêntimo. Pobre jovem.
Vai acabar trilhando o caminho para as profundezas do inferno nas mãos das duas, acrescentou ele com um gemido. Estou certo de que o amaldiçoaram com suas feitiçarias. Ah, Senhor, julgue-as, pois não existem leis ou justiça por aqui. Não, ou segundo suas sugestões, suponho que já estaríamos girando em espetos sobre brasas, replicou a cantora. Mas deixe-me em paz, seu velho, e leia sua Bíblia como o exemplar de cristão que é. A canção se chama O Casamento da Adorável Annie, e é uma bela melodia para se dançar. A senhora Dean estava prestes a recomeçar a cantoria quando avancei e, reconhecendo-me de imediato, se levantou em um salto. Ora, que Deus o abençoe, Sr. Lockwood. Como regressou sem nos avisar? A granja não está preparada para recebê-lo. Não se preocupe. Já providenciei minhas acomodações na granja, respondi. Amanhã pela manhã já deixo a propriedade. Mas diga-me, como conseguiu vir de lá para cá, Sra. Dean? Zillah deixou o posto pouco tempo depois que o senhor deixou a propriedade e foi para Londres. O Sr. Heathcliff quis que eu migrasse para o Morro dos Ventos Uivantes até que o senhor voltasse. Mas entre, vamos. Caminhou de Gimmerton até aqui esta noite? Não, vim da granja, respondi. E enquanto eles me preparam um quarto para que possa descansar, vim para acertar meus negócios com seu patrão. Não acho que terei outro momento ou oportunidade para isso tão cedo. Que negócios, senhor? Disse Nelly, conduzindo-me para dentro de casa. Ele saiu e deve demorar para voltar. Negócios sobre o aluguel da Granja dos Tordos, respondi. Ah, então é com a senhora Heathcliff que deve resolver tais assuntos, observou Nelly. Ou melhor, comigo. Ela não aprendeu a administrar os negócios ainda e os administro por ela. Ninguém mais. Tenho certeza de que meu semblante transparecia minha surpresa. Ah, não ouviu falar da morte de Heathcliff pelo que vejo? Continuou ela. Heathcliff morreu? Exclamei espantado. Há quanto tempo? Ele deixou esse mundo faz 3 meses. Sente-se e deixe-me pegar seu chapéu, que já o deixo ciente de tudo o que ocorreu. Um momento, não comeu nada, não é? Não precisa preparar nada. Solicitei que me preparassem o jantar em casa. Vamos nos sentar. Nunca sonhei que ele morreria tão cedo. Deixe-me ouvir como isso aconteceu. Diz que não acha que voltem logo, se refere aos jovens que vi sair. Não, tenho que repreendê-los todas as noites por suas divagações tardias, mas eles pouco se importam com o que digo. Bem, ao menos tome um gole de nossa velha cerveja. Vai ajudá-lo a se recompor. Parece cansado. Ela se apressou em buscar a bebida antes que eu pudesse recusar. E ouvi Joseph perguntando se não era um grande escândalo uma senhora daquela idade ter amigos e ter o atrevimento de pegar cerveja da adega do patrão para dar a um amigo. Ainda disse a ela que ficava envergonhado de ver essa libertinagem acontecer e ainda ter que ficar quieto assistindo. Sra. Dean o deixou falando sozinho, retornando em 1 minuto carregando uma grande caneca prateada, cujo conteúdo elogiei com seriedade. E, em sequência, deixou-me a par da história de Heathcliff, que, como me asseverou, teve um fim bastante estranho. Fui convocada para o Morro dos Ventos Uivantes 15 dias após sua partida, senhor. E obedeci com alegria pelo bem de Catherine. Nosso reencontro, depois de todo aquele tempo, me deixou triste e chocada, pois ela havia mudado tanto desde que nos separamos. O Sr. Heathcliff não explicou suas razões para repensar sobre o meu retorno para cá. Ele apenas disse que me queria por perto e que estava cansado de Catherine, e que eu deveria fazer da sala de estar meus aposentos e mantivesse a menina comigo. Seria o suficiente ser obrigado a vê-la 1 ou 2 vezes por dia. No início, ela parecia satisfeita com este acordo, e aos poucos, contrabandeei um grande número de livros e outros artigos, que um dia foram sua diversão na granja, lisonjeando a mim mesma de que teríamos um conforto tolerável. Essa ilusão não perdurou muito. Catherine, satisfeita no início, em um breve período ficou irritada e inquieta.
Por um lado, ela estava proibida de sair do jardim, e isso a aborreceu tristemente por estar confinada a seus limites estreitos com a chegada da primavera. Por outro, meus afazeres como governanta me forçavam a deixá-la sozinha frequentemente, o que a fazia reclamar que se sentia solitária. Dizia que preferia brigar com Joseph na cozinha a ficar só e tediosa. Eu não me importava com suas escaramuças, mas Harrington era frequentemente obrigado a procurar a cozinha também, quando o patrão queria ter a casa só para si. No início, ela deixava por conta dele a abordagem, ou silenciosamente juntava-se a mim nas minhas ocupações, evitando qualquer comentário ou a se dirigir a ele. E embora ele fosse tão taciturno e quieto, depois de um tempo o comportamento dela mudou, ficando incapaz de deixá-lo sozinho. Ela conversava com ele, comentava sobre a estupidez e a ociosidade dele, expressando seu espanto de como ele poderia viver daquela forma, como ele conseguia ficar sentado a noite toda encarando o fogo e cochilando. Ele é como um cachorro, não é, Ellen? Observou ela certa vez. Ou um cavalo de carroça. Trabalha, come e dorme enquanto tiver tempo para isso. O que ele deve ter é uma mente vazia e sombria. Você já sonhou, Harrington? E se sim, sobre o quê? Mas não fale comigo. Então ela olhou para ele, que não abria a boca ou nem sequer a olhava de volta. Deve estar sonhando, suponho. Continuou ela. Ele contraiu o ombro igual a Juno se contorce quando está sonhando. Pergunte a ele, Ellen. Sr. Harrington vai pedir ao patrão para mandá-la para o quarto caso não se comporte. Adverti. Ele não só contraía o ombro, mas apertava o punho, como se estivesse tentado a usá-lo. Eu sei porque Harrington nunca fala quando estou na cozinha, exclamou ela em outra ocasião. Ele tem medo ou vergonha de que eu ria dele, Ellen. O que acha? Ele começou a aprender a ler sozinho uma vez. E porque eu ri, ele queimou os livros e deixou esse projeto de leitura de lado. Ele não foi um idiota ao fazer isso? E você não foi travessa ao zombar dele? Repliquei. Diga-me. Talvez. Continuou ela. Mas eu não esperava que ele fosse tão bobo. Harrington, se eu lhe desse um livro neste momento, o pegaria? Deixe-me tentar. Ela colocou um livro que estava examinando na mão dele, que o lançou ao chão, e murmurou que, se ela não desistisse, ele quebraria o pescoço dela. Bem, vou deixá-lo aqui, disse ela. Na gaveta da mesa. Nellie, estou indo para a cama. Em seguida, antes de deixar a cozinha, ela sussurrou para eu ver se ele tocava no livro, e foi embora. Porém, ele não se aproximou da gaveta, e a informei pela manhã para sua grande decepção. Vi que ela se importava com o frequente mau humor e indolência de Harrington. Sua consciência a repreendia por assustá-lo e tê-lo feito desistir de seus empenhos para melhorar. O que fizera com eficácia. Contudo, sua engenhosidade trabalhava para remediar os danos causados. Enquanto eu passava as roupas ou me ocupava com outras atribuições que não podiam ser feitas na saleta, ela se aproximava com algum volume agradável e se colocava a ler em voz alta para mim. Quando Harrington estava presente lá, ela geralmente fazia uma pausa em uma parte interessante e deixava o livro aberto sobre um móvel. Repetiu isso algumas vezes, mas ele, tão empacado como uma mula, em vez de fisgar a isca deixada pela prima, nos tempos chuvosos fazia companhia a Joseph, fumando com ele. Se sentavam como autômatos, um de cada lado do fogo, o velho felizmente surdo demais para entender as tolices perversas da menina, como ele teria chamado. E o mais jovem fazendo o seu melhor para parecer indiferente às palavras dela. Nas noites boas, o último seguia em suas expedições para caçar, e Catherine bocejava e suspirava. Pedia para que conversássemos, e corria para o pátio ou jardim no momento em que eu começava a falar. E, como último recurso, se desmanchava em lágrimas, dizendo quão cansada estava de viver, que sua vida era sem utilidade. O Sr. Heathcliff, que se tornou cada vez mais indiferente a qualquer companhia, quase baniu Earnshaw de casa. Devido a um acidente no início de março, ele se tornou por alguns dias uma figura fixa na cozinha. A pólvora de sua arma explodiu enquanto estava sozinho nas colinas.
Uma lasca cortou seu braço e ele perdeu uma boa quantidade de sangue antes que pudesse alcançar a casa. Consequentemente, se viu forçado a permanecer imóvel, próximo à tranquilidade da lareira até que estivesse novo em folha. Convinha Catherine tê-lo ali. De qualquer forma, isso a fez odiar o quarto lá em cima mais do que nunca, me obrigando a arranjar quaisquer coisas para fazer no andar de baixo para que me acompanhasse. Na segunda-feira de Páscoa, Joseph foi à feira de Gimmerton com algum gado. E à tarde eu estava ocupada na cozinha arrumando a roupa de cama. Earnshaw estava sentado, taciturno como sempre, no canto da chaminé. E minha pequena senhora se distraía de seu ócio com desenhos nas vidraças, variando sua diversão com canções que cantarolava baixinho ou murmurando alguma coisa. Vez ou outra direcionava olhares furtivos de aborrecimento e impaciência ao primo, que fumava silenciosamente sem se importar com ela, enquanto admirava o fogo da lareira. Depois que lhe dei um último aviso para que ela parasse de obstruir a luz que entrava pela janela, ela saiu dali e se aproximou de Harrington, junto à lareira. Eu dei pouca atenção ao que faziam depois disso, mas despertei-me para seus assuntos quando a ouvi dizer: Eu descobri, Harrington, que eu gostaria, que me deixaria contente que fosse meu primo, e que não agisse sempre tão amuado, zangado e rude comigo. Harrington não respondeu. Harrington. Prestou atenção no que eu disse? Continuou ela. Saia de perto de mim. Rosnou ele com uma rudeza intransigente. Deixe-me pegar esse cachimbo, disse ela, avançando cautelosamente com a mão e abstraindo-o da boca do rapaz. Antes que ele pensasse em recuperá-lo, já estava quebrado e queimando nas chamas da lareira. Ele a xingou e repôs o cachimbo danificado. Pare! Gritou ela. Você deve me ouvir primeiro. E eu não posso falar enquanto aquelas nuvens de fumaça estão flutuando em meu rosto. Vá para o diabo! Exclamou ele ferozmente. E deixe-me em paz. Não, persistiu ela. Não vou. Não sei mais o que fazer para que fale comigo, e vejo que você está determinado a não entender. Quando o chamo de estúpido, não quero dizer nada. Não quero dizer que o desprezo. Ora, você deve prestar atenção em mim, Harrington. É meu primo, e não há o que possa fazer para mudar isso. Não devo prestar atenção em nada que tenha a ver com você. Seu orgulho imundo e suas malditas palavras que vive usando para caçoar de mim. Respondeu ele. Prefiro ser arrastado para o inferno de corpo e alma antes de ter que encarar você novamente. Afaste-se já daqui. Catherine franziu a testa e recuou para o assento da janela, mordendo o lábio, cantarolando uma melodia excêntrica e se esforçando para esconder uma crescente vontade de chorar. Deveria ouvir sua prima e tentar ser amigo dela, Sr. Harrington. Interrompi. Já que ela se mostrou arrependida de ser tão atrevida e impertinente. Faria muito bem ao senhor. Seria outro homem ao tê-la em sua companhia. Ela, uma boa companhia? Exclamou ele. Como se ela me odeia e não acha que eu sirvo nem sequer para limpar seus sapatos? Não. Ainda que virasse um rei, eu não seria mais desprezada por ela, como em todas as vezes que busquei me aproximar. Não odeio você. É o contrário. Você que me odeia. Chorou Cat, não mais disfarçando sua angústia. Você me odeia tanto quanto o Sr. Heathcliff, se não mais. Você é uma mentirosa desgraçada. Começou Earnshaw. Por que o deixei com raiva, ficando do seu lado por mais de 100 vezes, então? E fazia isso enquanto você zombava de mim, não me dando nada mais do que desprezo. Continue me aborrecendo e pisarei lá na sala para dizer a ele que me importunou tanto que não quero mais ficar com você na cozinha. Eu não sabia que você me defendia. Respondeu ela, secando os olhos. Eu era uma miserável, amarga com todos. Mas eu lhe agradeço e imploro que me perdoe. Diga-me, o que posso fazer além disso? Ela voltou para a lareira e estendeu-lhe a mão com toda a sinceridade que reuniu. Ele enegreceu o semblante e fez uma careta, como uma nuvem de trovão, e manteve os punhos decididamente fechados,
e o olhar fixo no chão. Instintivamente, Catherine deve ter adivinhado que essa atitude do primo nada mais era que teimosia e não desgosto por ela. Pois, depois de permanecer um instante indecisa, se abaixou e deu um beijo gentil na bochecha dele. Ela pensou que eu não vira seu atrevimento e, recuando, retomou seu posto perto da janela bastante recatada. Eu balancei minha cabeça em tom de reprovação, e então ela corou e sussurrou. Bem, o que eu deveria ter feito então, Ellen? Ele não apertou a minha mão, sequer me olhou. Devo mostrar a Harrington de alguma forma que eu gosto dele, que quero que seja meu amigo. Se ela o convenceu com o beijo, não sei dizer. Ele foi muito cuidadoso por alguns minutos, para que seu rosto não fosse visto, e quando o levantou, olhava para todos os lados, menos para ela. Catherine se ocupou em embrulhar um belo livro cuidadosamente em papel branco, e depois de amarrá-lo com um pedaço de fita e endereçá-lo ao Sr. Harrington Earnshaw, me fez de sua embaixatriz, pedindo que entregasse a ele o presente. E caso ele aceite, diga que eu ensinarei a ler da forma certa, disse ela. E se ele recusar, irei para a saleta de estar e não o importunarei nunca mais. Bem, fui entregar o pacote e repeti a mensagem, sob o escrutínio de Catherine, que me acompanhava ansiosamente com o olhar. Harrington não abriu os dedos, então o coloquei em seu joelho. Ele também não se moveu para pegá-lo. Voltei aos meus afazeres e Catherine encostou a cabeça e os braços na mesa, até ouvir um leve farfalhar da cobertura que embrulhava o livro. Então ela saiu furtivamente de seu posto e sentou-se silenciosamente ao lado do primo. Ele tremia, e seu rosto brilhava. Toda a grosseria e rudeza o haviam abandonado. Entretanto, a princípio, ele não conseguia reunir a coragem necessária para proferir uma sílaba em resposta ao olhar questionador que ela lançava em sua direção, e sua petição murmurada. Diga que me perdoa, Harrington. Não sabe o quanto pode me fazer feliz apenas dizendo essa palavrinha. Ele murmurou algo que não pude ouvir. Será meu amigo? Acrescentou Catherine interrogativamente. Não. Você terá vergonha de mim todos os dias da sua vida. Respondeu ele. E quanto mais me conhecer, mais vergonha terá. Não consigo aguentar isso. Então não será meu amigo? Perguntou ela, sorrindo doce como mel e se esgueirando para mais perto dele. Não ouvi mais nenhuma conversa distinguível, pois falavam baixo. Porém, ao olhá-los novamente, notei 2 semblantes radiantes curvados sobre a página do livro que foi aceito, e eu não tinha dúvidas de que o tratado havia sido ratificado em ambos os lados. E os inimigos eram, daí em diante, aliados jurados. O livro que examinavam estava cheio de lindas imagens. O clima que se instalou entre eles e o livro naquele momento era encantador o bastante para mantê-los impassíveis ali até que Joseph voltasse para casa. Ele, coitado, ficou perfeitamente horrorizado com o espetáculo de Catherine sentada no mesmo banco com Harrington Earnshaw, apoiando a mão no ombro dele. E confuso com a falta de resistência de seu favorito à proximidade dela. Essa cena o deixou bastante perplexo para permitir qualquer observação sobre o assunto naquela noite. Sua emoção só foi revelada por seus intensos suspiros, enquanto solenemente espalhava sua grande Bíblia sobre a mesa, cobrindo-a com notas encardidas que sacava da carteira, fruto das transações daquele dia. Por fim, ele chamou Harrington de seu assento. Leve isso para casa e entregue ao patrão, rapaz, disse ele. E aguarde lá mesmo até a hora de se deitar. Vou para o meu quarto. Escute bem, aqui não é o lugar adequado para gente decente como nós. Vamos procurar outro lugar para passarmos o tempo. Vamos, Catherine, disse eu. Devemos também sair daqui. Não é adequado para pessoas decentes. Já finalizei com as roupas. Está pronta para subirmos? Mas não são nem 20 horas. Respondeu ela, pondo-se de pé com bastante má vontade. Harrington, vou deixar este livro em cima da chaminé e trarei mais alguns amanhã.
Levarei para a sala qualquer livro que deixarem aqui, disse Joseph. E acho que não os encontrarão novamente. Mas fiquem à vontade para deixá-los onde quiserem. Cat ameaçou que a biblioteca dele estaria em chamas se ele destruísse os livros dela. E, sorrindo, ela passou por Hareton e subiu as escadas cantarolando. Mais leve, arrisco dizer, do que nunca estivera sob aquele teto antes. Exceto, talvez, durante suas primeiras visitas a Linton. A intimidade assim iniciada cresceu rapidamente, embora tenha encontrado interrupções temporárias. Earnshaw não seria civilizado apenas por um desejo, e minha jovem senhora não era uma filósofa ou um exemplar de paciência. Mas, com ambas as mentes tendendo para o mesmo intento, uma amando e desejando a estima do outro, e o outro amando e desejando ser estimado, finalmente se acertaram. Perceba, Sr. Lockwood, seria fácil ao senhor o suficiente ganhar o coração da Sra. Heathcliff. Porém, no momento estou feliz que não tentou fazê-lo. A coroa de todos os meus desejos será a união desses dois. Não invejarei ninguém no dia em que se casarem. Não haverá mulher mais feliz do que eu na Inglaterra. (33) Na manhã daquela segunda-feira, Earnshaw ainda estava incapaz de seguir com seu rotineiro trabalho e, portanto, permaneceria na casa. Com isso, descobri rapidamente que seria impraticável ter Cat ao meu lado. Ela desceu antes de mim e saiu para o jardim, onde avistara o primo realizando algum trabalho fácil. Quando fui convidá-los a vir tomar o café da manhã, vi que ela o havia persuadido a limpar um grande espaço de solo onde costumava ter alguns arbustos e pés de groselha, e estavam ocupados planejando juntos uma importação de plantas da granja. Fiquei estarrecida com a devastação que havia sido realizada em um breve espaço de meia hora. As árvores de groselha negra eram as preciosidades de Joseph, e ela escolheu justo o meio delas para fixar um canteiro de flores. Pronto! Isso tudo será mostrado ao patrão! Exclamei. E no minuto em que descobrir que desculpas vão oferecer para tomar tais liberdades com o jardim. Teremos uma bela explosão de insultos nas nossas cabeças, aguardem. E Sr. Hareton, pensava que seria mais sagaz e não cairia na besteira de fazer essa bagunça só porque ela pediu que fizesse. Tinha esquecido que eram de Joseph, respondeu Earnshaw, um tanto intrigado. Mas direi a ele que fui eu. Sempre comíamos nossas refeições com o Sr. Heathcliff. Fiquei encarregada de fazer o chá e servir as refeições, me tornando indispensável à mesa. Catherine geralmente se sentava perto de mim, mas hoje resolveu sentar-se ao lado de Hareton. Notei com isso que ela não teria mais discrição em sua amizade, da mesma forma que não tinha em sua hostilidade anterior. Lembre-se de não falar ou notar muito seu primo. Sussurrei essas instruções quando entramos na sala. Certamente irritará o Sr. Heathcliff, e ele ficará bravo com vocês dois. Não irritarei ninguém, respondeu ela. No minuto seguinte, ela se aproximou dele e se ocupou em colocar prímulas em seu prato de mingau. Ele não se atrevia a falar com ela ali. Mal a olhava, e ela continuava a provocá-lo de qualquer forma, até que esteve 2 vezes a ponto de se desmanchar de rir. Fiz uma careta e então ela olhou para o patrão, cuja mente estava bem distante dali, ocupada em outros assuntos além de nossa companhia, como seu semblante evidenciava. Ela ficou séria por um instante, examinando-o com muita seriedade. Depois se virou e recomeçou suas travessuras. Hareton não conseguiu se segurar e soltou uma risada abafada, o que fez com que o Sr. Heathcliff despertasse de seu transe e nos examinasse rapidamente com um olhar. Catherine o encarou, como de costume, com um olhar que misturava nervosismo e desafio que ele tanto abominava. É bom que esteja fora do meu alcance, exclamou ele. Está possuída por quantos demônios para me fitar com esses olhos infernais? Afaste esse olhar de mim. E não me lembre de sua existência novamente. Pensei que tinha aprendido que não deve rir na minha presença. Fui eu, murmurou Hareton. Foi você o quê? Questionou o patrão. Hareton olhou para o prato e não repetiu a confissão. Sr. Heathcliff olhou fixo para ele por um tempo, e então, silenciosamente, retomou seu café da manhã e sua meditação interrompida.
Estávamos quase terminando, e os dois jovens tiveram a prudência de se afastar um do outro. Então acreditei que nada mais perturbaria a refeição, até que Joseph apareceu na porta, revelando por seu lábio trêmulo e olhos cintilantes de raiva que havia descoberto o ultraje contra seus preciosos pés de groselha. Ele provavelmente viu Cat e seu primo na área dos arbustos antes de descobrir o que se passou, pois enquanto o movimento de suas mandíbulas o assemelhava a uma vaca ruminando, o que tornava suas palavras difíceis de entender, ele começou a falar. Pague meu salário que vou embora daqui. Eu planejava ficar aqui até a minha morte, onde servi por esses 60 anos. Pensei que arrastaria meus livros para o sótão e o restante das minhas coisas, que eles se contentariam em ter a cozinha toda para eles. Me deixariam em paz na minha quietude. Foi difícil pensar em abandonar meu aconchego junto à lareira, mas achei que poderia fazer isso. Mas não. Resolveram tirar de mim meu jardim também, patrão. E do fundo do coração não posso aceitar isso. Não aguento mais. Se quiser, patrão, acostume-se com isso, mas eu não. Sou velho demais para me carregar novas cargas. Prefiro arranjar o que comer trabalhando pela estrada. Ora, seu velho inútil, atenha-se! Interrompeu Heathcliff. Pare com isso. Qual é o seu problema? Não vou interferir em nenhuma briga entre você e Nellie. Por mim, ela poderia jogar você em um buraco de carvão ou qualquer outra coisa que não me importaria. Não, não é Nellie, respondeu Joseph. E eu não me mudaria repentinamente daqui por conta dela. Ainda que seja uma inútil. Graças a Deus. Ela não tem beleza alguma capaz de roubar a alma de algum desafortunado por aí. Foi aquela sem vergonha que lançou seus feitiços sobre meu jovem patrão que se deixou levar pelo jeito atrevido dessa desavergonhada. E meu coração parece que vai se partir de tanto desgosto. Tudo o que fiz por ele se esvaiu depois que ela cruzou o caminho dele. Se esqueceu dos meus ensinamentos e ceifou todos os pés de groselha mais belos do meu jardim. Choramingava abertamente o velho enquanto se ocupava em prosseguir com mais lamúrias, tomado pelo sentimento da ingratidão do jovem e os perigos que ele corria ao lado de Catherine. Esse velho idiota está bêbado? Perguntou o Sr. Heathcliff. Hareton, o que fez para deixá-lo falhado assim? Arranquei 2 ou 3 pés de groselha. Respondeu o jovem. Mas vou colocá-los no lugar. E por qual razão os arrancou? Indagou o patrão. Catherine, sabiamente, resolveu se intrometer. Queríamos plantar algumas flores no espaço. Disse ela. Sou a única pessoa a quem culpar, pois pedi que ele fizesse isso. E qual demônio autorizou você a mexer em alguma coisa aqui? Perguntou o sogro, bastante surpreso. E quem mandou você obedecê-la? Acrescentou ele, voltando-se para Hareton. O último ficou sem palavras, mas Catherine falou novamente. Não deveria ter tanto rancor em me ceder uns poucos metros de solo para que eu enfeite com flores, uma vez que tomou todas as minhas terras. Suas terras? Miserável insolente. Você nunca teve nenhuma, disse Heathcliff. E também se apossou de todo o meu dinheiro. Continuou, retribuindo o olhar zangado, e enquanto isso mordendo um pedaço de crosta de pão que sobrou de seu café da manhã. Cale-se! Exclamou ele. Termine logo isso e suma daqui. Sem contar as terras de Hareton e seu dinheiro também. Insistiu a imprudente jovem. Hareton e eu somos amigos agora, e direi a ele tudo sobre você. O patrão pareceu atordoado por um momento. Ficou pálido e se levantou, olhando para ela o tempo todo com uma expressão de ódio mortal. Se encostar um dedo em mim, Hareton vai bater no senhor, disse ela. Então sugiro que volte a se sentar. Se Hareton não a jogar para fora desta sala já, o partirei ao meio. Vociferou Heathcliff. Sua desgraçada, bruxa maldita! Como se atreve a atiçá-lo contra mim? Saia já daqui. Ouviu bem? Jogue-a na cozinha. Eu vou matá-la, Elendine, se você a deixar às minhas vistas de novo. Hareton tentou baixinho persuadi-la a ir. Tire essa maldita inútil daqui! Gritou selvagemente. Por que ainda continuam conversando? Disse Heathcliff, se aproximando da jovem para executar ele mesmo sua ordem. Ele não vai obedecê-lo mais, seu perverso, disse Catherine.
E é questão de tempo até detestá-lo tanto quanto eu. Shhh! Murmurou o jovem em tom de censura. Eu não quero mais ouvir você falando com ele desse jeito. Já basta. Mas você vai deixá-lo me bater? Perguntou ela, surpresa. Venha comigo, por favor. Sussurrou ele seriamente. Contudo, já era tarde demais. Heathcliff assegurou. Já, Earnshaw, disse o patrão. Saia já daqui. E você, sua bruxa maldita. Resolveu me atormentar até o limite desta vez, e vou fazê-la se arrepender para sempre. Ele a segurava pelo cabelo. Hareton tentou liberar os cachos que se desfaziam com o aperto, implorando a ele que não a machucasse. Os olhos negros de Heathcliff cintilavam. Ele parecia pronto para rasgar Catherine em pedaços, enquanto eu me preparava, arriscando tudo para acudi-la, quando de repente seu aperto relaxou e ele a segurou pelo braço com um olhar fixo no rosto dela. Então ele cobriu os olhos com a mão, suponho que para se recompor, e voltando-se para Catherine, disse com assumida calma. Você deve aprender a evitar me provocar. Ou realmente irei matá-la algum dia. Vá com a Sra. Dean e confine sua insolência aos ouvidos dela. Quanto a Hareton Earnshaw, se eu o vir dando ouvidos aos seus delírios, terá que buscar pão em outro lugar. Seu amor o tornará um pária e um mendigo. Nelly, leve-a. E me deixem todos vocês. Sumam. Conduzi minha jovem para fora. Ela estava muito feliz por ter saído ilesa para resistir. Hareton veio atrás de nós, e o Sr. Heathcliff ficou sozinho na sala até o almoço. Eu aconselhei Catherine a fazer a refeição na saleta, mas assim que o Sr. Heathcliff percebeu o lugar vazio, me mandou chamá-la. Não dirigiu a palavra a ninguém, mal tocou na comida, e se retirou logo em seguida, dizendo que não retornaria antes do anoitecer. Os dois novos amigos se estabeleceram na casa durante a ausência dele, onde ouvi Hareton censurar veementemente a prima por ela tentar revelar a conduta do sogro para com o pai do jovem rapaz. Disse que não permitiria que uma palavra fosse proferida em sua depreciação. Pouco importava se ele era o diabo encarnado ou não. Jamais trairia a confiança de Heathcliff. Disse ainda que preferia ser tratado por ela com o desprezo costumeiro de antes a vê-la atormentar o patrão. Catherine já estava perdendo a paciência com isso. Mas ele encontrou meios para fazer com que ela se controlasse, perguntando como ela se sentiria se ele falasse mal do seu querido pai. Naquele momento, a jovem compreendeu o quanto Earnshaw se importava com a reputação do sogro dela, que os laços que os vinculavam iam além de qualquer coisa racional. Os elos dessas correntes foram forjados pelo hábito, e que seria cruel tentar desfazê-los. Ela mostrou um bom coração daí em diante, evitando reclamações e expressões de antipatia em relação a Heathcliff. Me confessou o quanto ficou entristecida por ter se esforçado para colocar Hareton contra ele. Creio que ela não proferiu uma palavra desabonadora contra seu opressor para o primo desde então. Quando essa ligeira divergência acabou, retomaram a amizade e suas muitas tarefas como aluno e professora. Sentei-me com eles depois de terminar meus afazeres. Me senti tão calma e em paz ao observá-los que não percebi o tempo passar. O senhor sabe, os dois pareciam em certa medida meus filhos. Sempre me orgulhei de Catherine, e estava certa de que Hareton me deixaria igualmente satisfeita. A natureza honesta, calorosa e inteligente dele sacudiu rapidamente as nuvens de ignorância e degradação em que Heathcliff o jogou para que crescesse. Os sinceros elogios de Catherine agiram como um estímulo para sua empreitada. Sua mente, que se iluminava cada vez mais, reluzia suas feições e acrescentou espírito e nobreza em seu aspecto. Dificilmente poderia imaginar o mesmo indivíduo que eu vira no dia em que fui buscar minha pequena Cat no Morro dos Ventos Uivantes, após sua expedição aos penhascos de Penistone. Enquanto eu os contemplava e eles trabalhavam, anoiteceu, e com isso o patrão retornou. Ele veio até nós de forma inesperada, entrando pela porta da frente, e teve uma visão completa de todos os três, antes que pudéssemos levantar nossas cabeças para percebê-lo. Bem, pensei que não havia nada além de um momento de descontração agradável na visão que ele teve de nós. Os dois estavam tão focados e inofensivos que seria uma grande vergonha censurá-los.
O reflexo escarlate das chamas brilhava em suas cabeças bonitas e revelava os rostos animados com o grande entusiasmo de duas crianças. Pois, embora ele tivesse 23 anos e ela 18, havia tantas coisas que ainda não tinham aprendido ou vivenciado que certamente mostrar maturidade era o que menos preocupava aqueles dois. Eles levantaram os olhos juntos para encontrar os do Sr. Heathcliff. Talvez o senhor nunca tenha percebido, mas os olhos dos dois jovens são precisamente semelhantes e idênticos aos de Catherine Earnshaw. A Catherine de hoje não guarda semelhança quase alguma com a mãe, exceto a largura da testa e um certo arco no nariz, que a faz parecer um tanto arrogante, quer ela queira ou não. Hareton se assemelha à tia em geral, mas naquele momento, essa semelhança estava muito evidente e era peculiarmente impressionante, porque seus sentidos estavam em alta e suas faculdades mentais despertadas para atividades não habituais. Suponho que esta semelhança desarmou o Sr. Heathcliff. Ele caminhou até a lareira nitidamente agitado, mas logo pareceu se acalmar ao olhar para o jovem rapaz, ou, devo dizer, alterou seu temperamento, pois ainda estava desconcertado. Ele pegou o livro da mão do menino e olhou para a página aberta, então devolveu sem qualquer observação. Meramente acenou para que Catherine saísse. Seu companheiro deixou o cômodo pouco depois, e eu também estava me preparando para sair, mas ele pediu que não fosse. É um triste epílogo este, não acha? Observou ele, tendo pensado por algum tempo na cena que acabara de testemunhar. Um desfecho absurdo para os meus esforços violentos. Esforcei-me tanto para pôr abaixo as duas casas como se tivesse demolido cada tijolo com picaretas, e me treinei para ser capaz de realizar trabalhos como Hércules. E quando tudo está pronto e em meu poder, vejo que o desejo de levantar a ardósia de qualquer um dos telhados desapareceu. Meus velhos inimigos não me venceram. Nesse instante seria o momento preciso para me vingar deles, usando seus descendentes. Poderia fazer isso e não teria ninguém para me impedir. Mas qual a razão disso? Qual a utilidade? De que me adianta? Perdi qualquer vontade de atacar. Não quero me dar ao trabalho de nem sequer levantar a mão para golpeá-los. Isso soa como se eu tivesse trabalhado o tempo todo apenas para exibir um fino traço de magnanimidade. Está longe de ser este o caso. Hoje me sinto incapaz de me deleitar com a destruição dos dois. E muito preguiçoso para destruir por nada. Nelly, uma mudança estranha se aproxima. Estou em sua sombra neste instante. Interesso-me tão pouco pela minha vida diária que dificilmente lembro de me alimentar. Aqueles dois que saíram da sala são os únicos objetos que retêm uma aparência material distinta para mim. E essa aparência me causa dor, chegando à agonia. Não vou falar sobre ela. E nem sequer desejo pensar nela, e sinceramente gostaria que fosse invisível. Sua presença apenas evoca em mim sensações capazes de me enlouquecer. Já ele me atinge de forma diferente. E ainda se eu pudesse fazer isso sem parecer insano, eu nunca mais o veria de novo. Você talvez pense que estou inclinado a me tornar um louco. Acrescentou ele, fazendo um esforço para sorrir. Se eu tentar descrever as milhares de associações e ideias que ele desperta ou personifica. Mas você não vai fofocar aos quatro ventos sobre isso. E minha mente está sempre tão isolada que finalmente é tentador compartilhar o que se passa nela com alguém. 5 minutos atrás, Hareton parecia uma personificação da minha juventude, não um ser humano. As sensações que tive ao vê-lo foram tão diversas que dificilmente consigo abordá-las racionalmente. Em primeiro lugar, sua semelhança surpreendente com Catherine me fez associá-lo a ela de uma forma terrível. Isso, no entanto, que você pode supor ser a força mais potente a aprisionar minha imaginação, é, na realidade, a menor. Diga-me o que para mim não está ligado a ela. O que nesta terra não me recorda de Catherine? Eu não posso olhar para este chão, pois os traços dela estão entalhados nas cerâmicas. Em cada nuvem, em cada árvore, paira no ar noturno. E a vislumbro em cada objeto desta casa. Para onde olho aqui dentro vejo a imagem dela. Os rostos mais comuns dos homens e mulheres, minhas próprias feições zombam de mim com alguma característica semelhante. O mundo inteiro é uma coleção terrível de memorandos de que ela um dia existiu, e eu a perdi. Bem,
Encarar o semblante de Harrington há pouco foi como ver o espectro do meu amor imortal, de meus esforços selvagens para manter meus direitos, do quanto me degradei no caminho, do orgulho, da minha felicidade e da minha angústia. Porém, é um frenesi repetir esses pensamentos. Mas só vou esclarecer a você que, apesar de relutar para estar sempre sozinho, a companhia dele não me traz benefício algum. Antes, é um agravamento constante do tormento que me aflige, e de alguma forma contribui para me tornar indiferente que tenha se tornado próximo da prima e andem juntos. Não posso mais dar atenção a eles. O que quer dizer com uma mudança se aproxima, Sr. Heathcliff? Perguntei em alerta pela maneira que ele falou, embora, de acordo com meu julgamento, não corresse o risco de enlouquecer ou de morrer. Ele era bastante forte e saudável, e quanto à sua razão, desde a infância tinha um prazer peculiar em pensar em coisas sombrias e se distraía com ideias e fantasias estranhas. Quem sabe tivesse ele uma monomania sobre a amada, que idolatrava, mas em todos os outros pontos sua inteligência era tão sólida quanto a minha. Não saberei dizer até que finalmente aconteça, disse ele. Estou apenas um pouco consciente disso no momento. Sente-se doente, é isso? Perguntei. Não, Nelly, não me sinto doente. Respondeu ele. Então o senhor não tem medo da morte? Insisti. Eu? Com medo? Não. Respondeu ele. Não tenho medo, pressentimento ou nem sequer uma esperança de morte. Por que deveria? Com minha constituição rígida e modo de vida temperado e ocupações não perigosas, devo permanecer e provavelmente permanecerei acima do solo até que quase não haja um fio preto de cabelo na minha cabeça. E ainda assim não posso continuar nesta condição. Preciso me lembrar de respirar. Quase tenho que lembrar meu coração de que ele precisa bater. E isso é como dobrar uma mola rígida. É por compulsão que faço o menor ato não motivado por um pensamento. E por compulsão que observo qualquer coisa viva ou morta que não esteja associada a uma ideia universal. Tenho um único desejo, e todo meu ser e faculdades estão ansiando por alcançá-lo. Eles anseiam por isso há bastante tempo, tão inabalavelmente que estou convencido de que alcançarão muito em breve, porque devorou minha existência. Sou engolido pela antecipação de sua realização. Minhas confissões não me aliviaram, mas talvez expliquem algumas fases de meu humor, inexplicáveis que costumo demonstrar. Oh, Deus! É uma longa luta. Eu queria que tudo acabasse. Ele começou a andar pela sala, murmurando impropérios para si mesmo, até fazer com que me sentisse inclinada a supor, assim como ele dizia que Joseph acreditava, que sua consciência havia transformado seu coração em um inferno terreno. Perguntava-me como seria o desfecho daquilo. Embora ele raramente houvesse revelado este estado de espírito, era certo que aquele era seu temperamento habitual. Eu não tinha dúvidas. Ele próprio afirmava isso. Mas nenhuma alma, pelo seu comportamento em geral, teria conjecturado o fato. O senhor não sabia quando viu o Sr. Lockwood. E no período de que falo, ele era exatamente o mesmo. Só mais afeiçoado à solidão contínua, e talvez ainda mais lacônico na companhia dos outros. (34) Por alguns dias, depois daquela fatídica noite, o Sr. Heathcliff evitou sentar-se à mesa conosco para as refeições. No entanto, não consentiu formalmente em excluir Harrington e Cat. Ele tinha uma aversão a ceder completamente aos seus sentimentos e resolveu se ausentar em vez disso, e fazer uma refeição a cada 24 horas parecia sustento suficiente para ele. Certa noite, depois que todos já haviam se retirado, o ouvi descer e sair pela porta da frente. Não o ouvi entrar novamente, e pela manhã descobri que ainda não havia voltado. Estávamos em abril, o tempo estava bom e quente, a grama tão verde quanto as chuvas e o sol poderiam torná-la, e as duas macieiras anãs perto da parede sul exibiam sua floração majestosa. Após o café da manhã, Catherine insistiu que eu trouxesse uma cadeira e sentasse com meu trabalho sob os pinheiros no final da casa e persuadiu Harrington, que havia se recuperado completamente do acidente, a cavar e organizar seu pequeno jardim, que foi deslocado para um canto após as sucessivas queixas de Joseph.
Eu estava confortável, me distraindo com o aroma da primavera ao redor e o lindo e suave azul do céu acima, quando Cat, que havia corrido para próximo ao portão para colher algumas prímulas para enfeitar os canteiros, voltou apenas com metade do cesto carregado e nos informou que o Sr. Heathcliff estava chegando. E ele ainda falou comigo, acrescentou ela com um semblante perplexo. O que ele disse? Perguntou Hareton. Para eu desaparecer da frente dele o mais rápido que pudesse. Respondeu ela. Mas ele parecia tão diferente de sua aparência habitual que parei por um momento para observá-lo. Como assim diferente? Perguntou o primo. Ora, quase contente. Não, quase não. Muito contente. Parecia entusiasmado ou feliz com alguma coisa. Respondeu ela. Caminhada noturna o revigora, então. Comentei, fingindo um ar despreocupado, quando, na verdade, estava tão surpresa quanto ela, e aflita para verificar a verdade de sua declaração, pois ver o patrão parecendo feliz não seria um espetáculo recorrente. Inventei uma desculpa qualquer e entrei. Heathcliff estava plantado junto à porta aberta. Parecia pálido e tremia, mas ainda assim era nítido um brilho de contentamento em seus olhos que alterava o aspecto de todo o seu rosto. Vai tomar café da manhã? Perguntei. O senhor deve estar faminto após caminhar por aí a noite toda. Confesso que minha intenção era de saber onde ele esteve, mas não me aventuraria a perguntar diretamente. Não estou com fome. Respondeu ele, desviando a cabeça e falando um tanto desdenhosamente, como se adivinhasse que eu estava tentando descobrir o que ocasionava seu bom humor. Fiquei perplexa, sem saber se aquele momento era oportuno ou não para passar um sermão de advertência. Não acho certo sair de casa à noite para fazer caminhadas, observei. Em vez disso, deveria estar na cama. Não é sensato, pelo menos não nesta estação úmida. Ouso dizer que pegará um forte resfriado ou febre. Tem algo de diferente no senhor. Nada além do que eu possa suportar, respondeu ele. E com o maior prazer, desde que me deixe em paz. Entre e não me aborreça. Obedeci, e ao passar ao lado dele percebi que respirava tão rápido quanto um gato. Sim, lá vem alguma doença. Pergunto-me por onde andou e o que esteve fazendo. Pensei. Naquele dia ele se sentou conosco para o almoço e recebeu de mim um prato cheio, como se pretendesse reparar o jejum anterior. Não estou doente nem com frio ou febre, Nelly, comentou ele em alusão ao meu discurso da manhã. E estou pronto a fazer jus a esse enorme prato que me serviu. Ele pegou o garfo e a faca para começar a comer, mas repentinamente sua inclinação para isso pareceu se extinguir. Ele os colocou de volta sobre a mesa, olhou ansiosamente para a janela, depois se levantou e saiu. Nós o vimos andando de um lado para o outro no jardim enquanto concluíamos nossa refeição, e Earnshaw disse que perguntaria o que houve. Pensou que o tínhamos aborrecido de alguma forma. Bem, ele está vindo? Questionou Catherine quando o primo voltou. Não. Respondeu o outro. Mas ele não está zangado. Parece bem satisfeito, na verdade. Mas ficou impaciente comigo por ter ido falar com ele mais de uma vez. E me mandou entrar para ficar com você. Disse que se perguntava como eu poderia querer a companhia de alguém mais além da sua. Coloquei o prato dele próximo ao fogo da cozinha, e depois de 1 ou 2 horas ele retornou à sala, quando já estava limpa e vazia. Ele, entretanto, não estava nem um pouco menos agitado, portando o mesmo comportamento estranho. Aquilo estava longe de ser normal. Um aspecto alegre sob suas sobrancelhas escuras, a mesma palidez de mais cedo, e seus dentes, vez ou outra, visíveis em um esboço de sorriso. O corpo estremecendo, não como alguém estremece de frio ou fraqueza, mas parecendo um cordão bem esticado a vibrar. Sim, não era um tremor, mas uma vibração. Vibrava por alguma forte emoção. Vou perguntar qual é o problema, pensei. Se não eu, quem mais perguntaria? Pensei. Ouviu alguma boa notícia, Sr. Heathcliff? Parece incomumente animado. E de onde viriam boas notícias para mim? Replicou ele. Estou animado pela fome que sinto. Mas aparentemente não devo comer. Seu almoço ainda está quente, disse. Por que não se senta e come? Não quero ainda.
murmurou ele apressado. Vou esperar até a ceia. E Nelly, de uma vez por todas, imploro para que avise a Hareton e aos demais que fiquem longe de mim. Não desejo ser incomodado por ninguém. Desejo ter a casa inteira só para mim. Existe algum novo motivo para este banimento? Perguntei. Diga-me, Sr. Heathcliff, por que está agindo de forma tão estranha? Onde esteve ontem à noite? Não indago apenas por curiosidade, mas... É apenas por curiosidade. A quem quer enganar, Ellen? Interrompeu-me ele com uma gargalhada. Mesmo assim responderei. Ontem à noite eu estive no limiar do inferno. Hoje estou à vista do meu céu. E tenho meus olhos nele sem que distância alguma nos separe. É melhor você ir. Não verá nem ouvirá nada que a assuste se parar de bisbilhotar. Depois de varrer a lareira e limpar a mesa, deixei a sala, bem mais perplexa do que quando entrei. Ele não saiu de casa novamente naquela tarde e ninguém se intrometeu em sua solidão. Até que às 20 horas, considerei apropriado, embora o patrão não tivesse me convocado, levar uma vela e sua ceia até a sala. Ele estava inclinado contra o peitoril de uma veneziana aberta, mas sem olhar para fora. O rosto estava voltado para a escuridão do interior da sala. O fogo se transformou em cinzas, e a sala estava cheia do ar úmido e ameno da noite nublada e silenciosa. Era possível ouvir, além do som da água corrente no córrego de Gimmerton, suas ondulações e gorgolejos sobre os seixos, ou através das grandes pedras que não podia cobrir. Proferi uma expressão de descontentamento ao ver a grade da lareira apagada e fechei as janelas, sequencialmente, até alcançar a que ele estava. Devo fechar esta também? Perguntei a fim de despertá-lo, pois parecia hipnotizado por algo. A luz brilhou em suas feições enquanto eu falava. Ah, Sr. Lockwood, não consigo expressar quão horrorizada fiquei com aquela terrível visão momentânea. Aqueles olhos negros profundos, aquele sorriso e uma palidez medonha. Pareceu-me não o Sr. Heathcliff, mas um demônio. E em meu terror, deixei a vela inclinar em direção à parede e ela se apagou, me deixando na escuridão. Sim, feche-a, respondeu em sua voz familiar. O que houve? Por que está agindo tão estranhamente? Por que segurou a vela na horizontal? Vá rápido e traga-me outra. Saí correndo em um estado tolo de pavor e disse a Joseph. O patrão deseja que você leve uma vela acesa para ele e reacenda o fogo. Não me atreveria a voltar àquela sala naquele momento. Joseph sacudiu um pouco de carvão da lareira da cozinha, os recolheu com uma pá e se foi, mas trouxe de volta instantes depois, com a bandeja do jantar na outra mão, explicando que o Sr. Heathcliff estava indo para a cama e não queria comer nada até a manhã do dia seguinte. Nós o ouvimos subir as escadas, mas ele não procedeu para seu aposento usual, mas foi em direção àquele cômodo onde fica a cama com painéis. A janela, como mencionei antes, é larga o suficiente para que qualquer pessoa a atravesse. E me ocorreu que ele pretendia outra excursão à meia-noite, da qual preferia que não tivéssemos suspeitas. Ele é um ghoul ou um vampiro? Pensei comigo mesma. Tinha lido sobre tais horríveis demônios encarnados, e então me propus a refletir sobre como cuidara dele na infância, e o vi crescer até a juventude, e o segui quase ao longo de todo o seu curso. E que absurdo era ceder àquela sensação de horror. Mas de onde ele veio, o pequeno de tez escura, abrigado por um homem de bom coração? Murmurava a superstição em minha cabeça, até que cochilei. Sonhei com hipóteses de quem seriam seus pais, ou algum outro parentesco adequado para ele. Em minha mente ecoavam as reflexões supersticiosas de quando estava acordada, tentando rastrear sua origem, percorrendo por variações sombrias sobre a existência dele. Terminei por imaginar sua morte e funeral, dos quais tudo o que me recordo é de estar extremamente constrangida por ter a tarefa de ditar uma inscrição para seu epitáfio e consultar o sacristão sobre isso. E como ele não tinha sobrenome, e não sabíamos dizer sua idade, fomos compelidos a nos contentar apenas com a palavra Heathcliff. De fato, essa parte do sonho se tornou realidade. Se for ao cemitério, lerá em sua lápide apenas isso, seu único nome e a data de seu falecimento. O nascer do sol me restaurou o bom senso.
Levantei-me e fui para o jardim, assim que clareou o dia, para verificar se havia alguma pegada sob sua janela. Não havia nenhuma. Ele ficou em casa dormindo e vai levantar disposto hoje, pensei. Preparei o café da manhã para a família, como era meu costume, mas disse a Hareton e Catherine para que comessem antes que o patrão descesse, pois ele se deitou tarde. Eles preferiram fazer a refeição ao ar livre, sob as árvores, onde preparei uma mesinha para que se instalassem. Na minha reentrada, encontrei o Sr. Heathcliff no andar de baixo. Ele e Joseph estavam conversando sobre alguns negócios agrícolas. Ele dava ao criado instruções sobre o assunto discutido, mas falava rapidamente e virava a cabeça continuamente para o lado e tinha a mesma expressão animada do dia anterior, ainda mais exagerada. Quando Joseph saiu da sala, ele se sentou no lugar de sempre e comecei a servi-lo. Coloquei o bule com café diante dele, que o aproximou de si, e em seguida pousou os braços sobre a mesa e olhou para a parede oposta, como eu supus, examinando uma parte particular dela, de cima a baixo, com olhos cintilantes e inquietos, e com tanto interesse que até parou de respirar por meio minuto. "Bem?" exclamei, empurrando um pedaço de pão contra sua mão. "Coma e beba enquanto está quente. O café está pronto há quase 1 hora, esperando pelo senhor." Ele não me notou, mas sorriu. Preferia ter visto ele ranger os dentes do que sorrir daquela forma. "Senhor Heathcliff! Senhor!" gritei. "Pelo amor de Deus, não me olhe com esse semblante de quem teve uma visão sobrenatural." "Não fale tão alto, pelo amor de Deus," respondeu ele. "Vire-se e diga-me, estamos sozinhos?" "Claro," respondi. "Claro que estamos sozinhos." Ainda assim o obedeci involuntariamente, como se não tivesse certeza. Com um movimento de sua mão, ele abriu um espaço na frente entre as coisas do café da manhã e se inclinou para a frente a fim de ficar mais à vontade para olhar. Naquele momento notei que ele não fitava a parede. Ele estava com o mesmo olhar de quando o encontrei sozinho na sala na noite anterior e parecia fixá-lo em algo a menos de 2 metros de nós. E o que quer que o encarasse, dava-lhe aparentemente prazer e dor em extremos. Ao menos era a ideia que seu semblante, bastante angustiado, porém extasiado, sugeria. O objeto imaginário também não estava imóvel, pois os olhos dele o seguiam com uma diligência incansável, e mesmo falando comigo, não o perdia de vista. Inutilmente o lembrei de sua prolongada abstinência de alimentos. Se ele se movia para tocar em qualquer coisa em conformidade com minhas súplicas, se ele esticava a mão para pegar um pedaço de pão que fosse, os dedos cerravam antes de alcançá-los e permaneciam na mesa, esquecidos de suas obrigações. Sentei-me, sendo a encarnação da paciência, tentando atrair sua atenção absorta de sua especulação envolvente, até que ele ficou irritado e se levantou, indagando por que eu não permitia que tivesse o tempo que bem lhe conviesse para as refeições. Em seguida, disse-me que da próxima vez não precisaria esperá-lo, era apenas servir e sair da sala. Tendo proferido essas palavras, ele saiu de casa, vagarosamente passeou pelo caminho do jardim e desapareceu pelo portão. As horas correram ansiosamente, e uma nova noite chegou. Retirei-me para descansar bem tarde da noite, e quando o fiz não consegui dormir. O Sr. Heathcliff retornou por volta de 00:30, e em vez de ir para seus aposentos, se isolou na sala de estar. Fiquei alerta e não parei quieta na cama, até que finalmente me vesti e fui até a sala. Estava apreensiva demais para ficar deitada, perturbando meu cérebro com uma série de dúvidas inúteis. Pelo som que ouvia, distingui os passos inquietos do Sr. Heathcliff, que frequentemente quebrava o silêncio por uma inspiração profunda parecendo um gemido. Também murmurava palavras sem sentido, e dessas, a única que consegui entender foi o nome de Catherine, juntamente com algum termo intenso de carinho ou sofrimento. Falava como se conversasse com alguém além dele no cômodo, em um tom baixo e fervoroso, como se as palavras saíssem do fundo de sua alma. Não tive coragem de entrar na sala, mas desejava desviá-lo de seu devaneio. Assim, me pus a mexer na lareira da cozinha, atiçando o fogo e a varrer as cinzas. Isso o atraiu mais cedo do que eu esperava. Ele abriu a porta imediatamente e disse: "Nelly, venha cá, já amanheceu?"
Entre e traga uma vela acesa. Já são 4 horas, senhor. Respondi. Deseja uma vela para subir? Podia ter acendido aqui na cozinha. Não, não quero subir, disse ele. Venha. Entre, me acenda uma vela e faça tudo o que tiver que fazer aqui. Devo soprar as brasas vermelhas primeiro antes de carregá-las daqui. Respondi, pegando uma cadeira e o fole. Ele vagava para lá e para cá, enquanto isso, em um estado próximo da desorientação. Seus suspiros pesados se sucedendo, tão densos que não deixavam espaço para a respiração normal entre eles. Quando amanhecer, mandarei buscar Green, disse ele. Gostaria de fazer algumas investigações legais enquanto ainda posso pensar com clareza. Ainda não escrevi meu testamento e não tenho ideia do que fazer com meus bens. Pudera eu aniquilá-los da face da terra. Eu não diria isso, Sr. Heathcliff. Interrompi. Não pense em testamento por enquanto. Ainda será poupado para se arrepender de suas muitas injustiças. Jamais esperei que seus nervos ficariam desordenados. E estão em bastante desordem neste momento, e o senhor é o maior culpado disso. A maneira como passou esses 3 últimos dias poderia lançar um titã ao chão. Coma um pouco e tire algum tempo para repousar. Se parar em frente a qualquer superfície espelhada, verá o quanto necessita de ambos. Suas bochechas estão ossudas e seus olhos vermelhos, como uma pessoa morrendo de fome, prestes a ficar cega por não pregar o olho. Não sou culpado por não poder comer ou descansar, respondeu ele. Eu lhe asseguro que não é minha intenção. Eu farei os 2 assim que possível. Mas seu pedido seria o mesmo que convidar um homem lutando na água para não se afogar, que pare e descanse a um braço de distância da costa. Devo alcançá-la primeiro e então descansarei. Bem, não se importe com o Sr. Green, então. E quanto ao arrependimento, não fiz nenhuma injustiça e não me arrependo de nada. E também estou feliz, mas não o bastante. A felicidade da minha alma mata meu corpo, mas não se satisfaz. Feliz, senhor? Questionei. Que forma estranha de se sentir feliz. Se pudesse me ouvir sem ficar zangado, poderia oferecer alguns conselhos que o fariam mais feliz. Conselhos? Quais? Perguntou ele. Fale. O senhor sabe, Sr. Heathcliff, comecei, que desde o tempo em que tinha 13 anos, viveu uma vida egoísta e anticristã, e provavelmente quase não teve uma Bíblia em suas mãos durante todo aquele período. Deve ter se esquecido do conteúdo do livro sagrado, e pode não ter espaço para pesquisá-lo. Pode ser doloroso mandar buscar alguém, um ministro de qualquer denominação, não importa qual, para explicá-lo e mostrar o quanto se desviou de seus preceitos. E como, no momento, o senhor será impróprio para o paraíso, a menos que uma mudança ocorra antes que parta desta terra? Estou mais agradecido do que com raiva, Nelly, disse ele, pois você me lembrou da maneira como desejo ser enterrado. Devo ser levado para o cemitério à noite. Você e Hareton podem, se assim desejarem, me acompanhar. E atente, principalmente em perceber se o sacristão obedecerá às minhas instruções sobre os 2 caixões. Nenhum ministro precisa estar presente. Também não precisam dizer alguma coisa sobre mim. Digo-lhe que quase alcancei o meu céu. E sendo assim, o paraíso dos outros pouco me importa. E imaginemos que o senhor insistisse em seu obstinado jejum e morresse de inanição, e se recusassem a enterrá-lo onde deseja ter seu descanso final. Disse perplexa com sua indiferença ímpia. O que pensaria disso? Eles não vão fazer isso, respondeu ele. E caso façam, você deverá mover meus restos mortais em segredo. E caso me negligencie, deve provar praticamente que os mortos não estão completamente mortos. Assim que ouviu a movimentação dos demais membros da família, que despertavam, ele correu para seus aposentos, e eu respirei de alívio. Contudo, à tarde, enquanto Joseph e Hareton estavam trabalhando, ele entrou na cozinha novamente, e com um olhar selvagem convidou-me a entrar e pediu que me sentasse na sala. Disse que gostaria de companhia. Recusei o convite, dizendo-lhe claramente que sua conversa estranha e a maneira como estava se comportando ultimamente me assustaram, de modo que eu não tinha coragem ou nem sequer vontade de ficar a sós na presença dele. Acredito que me considere um demônio,
disse ele com uma risada sombria. Alguém demasiadamente horrível para viver sob um teto decente. Em seguida, voltando-se para Catherine, que estava sentada ali, mas correu para se esconder atrás de mim assim que ele entrou, acrescentou meio zombeteiro. Venha, garota. Não vou te machucar, não. Para vocês me fiz pior do que o diabo. Bem, há alguém que não se encolhe ao me ver. Por Deus, ela é implacável. Pelos demônios. É indizivelmente demais para um ser de carne e osso suportar. Até mesmo um ser como eu. Ele não solicitou a companhia de mais ninguém. Ao anoitecer, entrou em seu quarto e permaneceu lá. Durante toda a noite e pela manhã, ouvimos seus gemidos e murmúrios para si mesmo. Hareton estava aflito para vê-lo, mas pedi que fosse em busca do Dr. Kenneth. Assim que o médico apareceu, pedi ao patrão que nos deixasse entrar e tentei abrir a porta, que estava trancada. Heathcliff praguejou e nos mandou para o diabo. Disse que estava melhor e que queria ser deixado em paz, fazendo com que o Dr. Kenneth se fosse. A noite seguinte foi muito úmida. Na verdade, choveu até amanhecer, e enquanto dava minha caminhada matinal em torno da casa, observei a janela do patrão aberta balançando, e a chuva caindo no quarto. Não é possível que ele esteja deitado. Aquele aguaceiro o encharcaria. Deve ter saído, ou ao menos se levantado. Chega de medo. Vou conferir em silêncio como está. Pensei. Usando outra chave, consegui entrar no quarto e me apressei em direção aos painéis, para abri-los, pois o cômodo estava desocupado. Empurrei-os rapidamente para o lado e chequei ali dentro. O Sr. Heathcliff estava lá, deitado de costas. Os olhos se fixaram em mim de uma forma tão intensa que dei um passo para trás. Ele pareceu sorrir. Não poderia pensar que estava morto, mas seu rosto e pescoço foram lavados com a chuva. A roupa de cama pingava e ele estava perfeitamente imóvel. A veneziana que balançava com o vento havia roçado uma das mãos, que repousava no peitoril. Mas não escorria sangue da pele ferida. E quando coloquei meus dedos nela, não podia mais duvidar. Ele estava morto. Fechei a janela e passei a mão por seus cabelos negros, tirando-os de sua testa e tentei fechar seus olhos para extinguir, se possível, aquele assustador olhar vivo de exultação antes que qualquer outra pessoa o visse. Contudo, eles não se fechavam, parecendo tripudiar das minhas tentativas. Seus lábios entreabertos em um sorriso, deixando à mostra os dentes brancos e afiados, zombavam igualmente de mim. Com uma sensação latente de covardia que se instalou em mim naquele momento, gritei por Joseph, que se arrastou até lá e fez um alto barulho. Mas recusou-se resolutamente a tocar no corpo desfalecido. "O demônio está atormentando a alma do homem!" gritou ele. "E por mim pode levar sua carcaça sem ter que barganhar. Olha a cara dele, zombeteiro e perverso até em seu leito de morte." E o velho pecador sorriu desdenhoso. Por pouco pensei que ele pretendia dar cambalhotas em torno da cama, mas se recompôs. De repente se ajoelhou e, erguendo as mãos, agradeceu a Deus que o senhor legítimo do Morro dos Ventos Uivantes recuperava seu posto e seus direitos. Fiquei chocada com o terrível acontecimento. E minha memória inevitavelmente voltou a tempos anteriores com uma espécie de tristeza opressora. Entretanto, triste mesmo estava o pobre Hareton. O mais injustiçado. Foi o único que realmente sofreu muito. Ele passou a noite ao lado do cadáver chorando com amargura. Apertava sua mão e beijava-lhe o rosto cruel, que ainda estampava aquela expressão de escárnio que todos evitavam contemplar. E lamentou com aquela forte dor que brota de maneira natural de um coração bondoso e cheio de generosidade, ainda que tão duro quanto aço. O Sr. Kenneth ficou perplexo ao pronunciar de que desordem o patrão faleceu. Eu escondi o fato de ele não ter comido nada por 4 dias, temendo que pudesse causar problemas. E então estou convencida de que ele não se absteve de propósito. Foi a consequência de sua estranha doença, não a causa. Nós o enterramos, para escândalo de toda a vizinhança, como desejava. O cortejo foi formado apenas por Earnshaw e eu, o sacristão e mais 6 homens que levavam o caixão. Estes partiram assim que o caixão baixou para a sepultura,
e ficamos para vê-lo coberto. Hareton, com o rosto vermelho de tanto chorar e uma enxurrada de lágrimas que insistia em cair, arrancou um punhado de grama verde e o colocou sobre a sepultura de Heathcliff, que hoje está tão suave e verdejante quanto os túmulos de seus companheiros. E espero que seu inquilino durma tão profundamente quanto os demais. Porém, o pessoal do campo, se perguntar a eles, jurariam pela Bíblia que ele caminha por lá. Há aqueles que dizem que o encontraram perto da igreja e na charneca, e até mesmo dentro desta casa. Contos ociosos, você dirá, e eu também diria. O velho rabugento perto do fogo da cozinha afirma ter visto os dois, espiando para dentro de seu quarto. Diz que os vê em todas as noites chuvosas desde a morte de Heathcliff. E algo estranho aconteceu comigo cerca de um mês atrás. Certa noite estava indo para a granja, uma noite escura com trovões ameaçadores, e precisamente no marco de pedra encontrei um menino com uma ovelha e 2 cordeiros atrás dele. Ele se desmanchava em lágrimas. Supus que os animais estavam ariscos demais e não queriam obedecê-lo. "Qual é o problema, meu homenzinho?" perguntei. "Heathcliff e uma mulher estão ali, perto da colina", soluçava o menino. "E eu não quero passar por lá." Não vi nada. Mas nem os animais ou o menino queriam seguir em frente. Então disse a ele que usasse a estrada mais abaixo. Muito provável que tenha dado vida a esses fantasmas de tanto que pensava sobre eles, enquanto atravessava a charneca sozinho, por conta das histórias absurdas que seus pais e amigos reproduziam. Ainda assim, não gosto de estar fora de casa no escuro. Já não gosto de ser deixada sozinha nesta casa tão horrível. Não posso evitar. Ficarei feliz quando eles saírem e se mudarem para a granja. "Eles estão indo para a granja, então?" Sr. Lockwood comentou. "Sim", respondi. "Assim que se casarem. E isso ocorrerá no dia de Ano Novo." "E quem ficará morando aqui, então?" "Ora, Joseph vai cuidar da casa, e talvez um rapaz venha ajudá-lo e o fará companhia. Eles vão morar na cozinha e o resto será fechado." "Para que os tais fantasmas a usem, caso queiram habitar a propriedade?" "Não, Sr. Lockwood", disse Nelly, balançando a cabeça. "Eu acredito que os mortos descansam em paz. E não é certo nos referir a eles de forma leviana." Naquele momento, o portão do jardim abriu. Os jovens errantes estavam voltando. "Esses 2 não têm medo de nada", resmunguei, observando a aproximação através da janela. Juntos desafiariam o diabo e qualquer legião de demônios que o acompanhasse. Quando eles pisaram nas pedras da porta e pararam para dar uma última olhada na lua, ou mais corretamente, um no outro pela luz dela, me senti irresistivelmente impelido a escapar deles novamente. E, pressionando uma lembrança nas mãos da Sra. Dean, e desconsiderando suas objeções à minha grosseria e falta de cordialidade, desapareci pela cozinha assim que eles entraram pela porta da frente da casa. E assim deveria ter confirmado Joseph em sua opinião sobre as nada discretas indiscrições de sua colega, mas ele felizmente não o fez, reconhecendo-me como um nobre respeitável pelo belo anel de um soberano que deixei cair aos pés dele quando saí. Minha caminhada para casa foi prolongada por um desvio na direção da igreja, quando sob suas paredes percebi que a decadência havia progredido até mesmo em 7 meses. Muitas janelas mostravam vãos negros sem vidro, e ardósias se projetavam aqui e ali para fora das linhas do telhado, para gradualmente serem eliminadas pelas tempestades de outono que se aproximavam. Busquei e logo descobri as 3 lápides na encosta próxima à charneca. A que estava no meio era cinzenta e estava um pouco enterrada no mato. A de Edgar Linton só se harmoniza com a relva e o musgo subindo por seus pés. A de Heathcliff ainda está com uma tímida vegetação. Demorei-me em volta deles, sob aquele céu benigno. Observei as mariposas vibrando entre as urzes e as campânulas, ouvindo o vento suave respirando através da grama, me questionando
Como alguém poderia imaginar um sono inquieto para os que dormiam sob aquela terra tranquila? Obrigado por escutar.